Ruth capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, cada domingo nós vamos expor um capítulo inteiro desse livro. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, e disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-os. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tendo eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias e tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Senhor Deus, Pai amado, a Tua palavra acaba de ser lida, Senhor, e ela é uma fonte de conhecimento e de
paz e de reconciliação e de adoração para todos nós, Senhor, nos curvarmos à Tua palavra, porque é a palavra de um Deus vivo, santo e que ama as nossas famílias. Senhor Deus, nesta hora nós pedimos que o Teu Espírito, que fala ao nosso coração pela palavra, venha ao nosso encontro, fazendo com que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor. Não apenas o que ela significou para o passado, mas também, Senhor, para aquilo que a palavra quer nos mostrar no nosso tempo presente, Senhor. Pedimos que assim, ó Deus, Tu edifiques o nosso conhecimento em Ti, a fim de que nossos lares sejam consagrados ao Teu propósito. Pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você e eu conhecemos um ditado, meus irmãos, e este é um ditado antigo e muito bem conhecido, de que Deus escreve certo por linhas tortas. Tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já ouviu que Deus escreve certo por linhas tortas. E esse é um dito popular muito antigo, que basicamente tem um sentido de chamar as pessoas para meio que assim olharem para o lado bom da vida, para não focarem tanto nos seus problemas, de tal forma que mesmo Deus não sendo assim tão bom em deixar as coisas claras, na verdade Deus é sempre bom naquilo que Ele faz. Por isso se diz que Deus escreve palavras certas por meio de linhas tortas, não é isso? No entanto, é um dos ditados mais infelizes que existem, porque na realidade as linhas de Deus jamais são tortas. Jamais o Senhor faz alguma coisa ou fala alguma coisa sem deixar plenamente revelado e claro qual é a sua intenção para com a nossa vida, o que Ele espera de nós, o que Ele requer do meu coração e do seu coração. E este ditado popular poderia ser facilmente reescrito. Nós poderíamos dizer: Deus escreve certo por linhas retas, e a nossa mente muitas vezes é torta demais para entender os seus propósitos, porque o Senhor é sempre bom, a sua vontade é sempre agradável, e a maneira como Deus revela os seus intentos é sempre perfeita, embora não compreendida pelo meu coração, pelo seu coração, pela minha mente, pela sua mente, porque a nossa capacidade de entender esse Deus infinito é muito, mas muito limitada. E todos nós sabemos disso, porque a nossa visão nem sempre corresponde àquilo que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas. E também porque os propósitos do Senhor, os planos dele para nós, sempre são mostrados para nós, mas são tão perfeitos e tão corretos, que, como diz a palavra, estão acima do nosso entendimento. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Já dizia o profeta Isaías: aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nem sempre corresponde àquilo que nós estamos enxergando da parte de Deus. Esse livro da Bíblia vai evidenciar basicamente isso, que Deus está sempre operando, está sempre mostrando a direção. Vemos livros da Bíblia sendo escritos e mostrando o agir de Deus sobrenatural. Vemos o Senhor falando diretamente com pessoas, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, Números, Deuteronômio. Mas este livro da Bíblia nos mostra não Deus falando abertamente um diálogo com as pessoas. Não mostra Deus levantando um profeta
para usá-lo na vida do seu povo, mas mostra uma história simples, uma história de família, uma história de conflitos e desafios, de preocupação com a subsistência, com o sustento. E, no entanto, eu e você podemos ver o Senhor agindo nas entrelinhas, nos detalhes, na sua providência maravilhosa. E se eu e você queremos entender, meus irmãos, a necessidade de a nossa casa, e não apenas nós sermos crentes, mas todo o nosso lar fazer parte do grande projeto universal que Deus tem para a sua história, nós precisamos compreender que o Deus que cremos é um Deus que escreve sempre certo, é um Deus que sempre está agindo, ainda que as circunstâncias, ainda que a realidade nos tente fazer pensar o contrário. O grande pressuposto da Bíblia é nos mostrar um Deus que age, muito embora às vezes o seu povo, os seus servos, os seus filhos, aqueles que amam a sua palavra, sejam submetidos a tensões, a sofrimentos, a perdas e lutos, a ameaças de passarem até fome. Nós podemos observar que o Senhor sempre está cuidando do seu povo e manejando e manipulando a história, não deixando as nossas vidas soltas ao sabor do acaso, da sorte, ou do azar, ou das circunstâncias. Mas o Deus que eu e você cremos, que é o Deus que cuida das nossas famílias, tem os seus planos e os seus caminhos, que nem sempre são conhecidos por nós. E esse livro nos mostra a história de uma família que vive numa das épocas mais difíceis e mais desafiadoras do Antigo Testamento. É o tempo dos juízes, em que os juízes julgavam a nação de Israel. Uma época de grandes e grandes tensões. E uma família, por causa de uma fome que assola a terra de Israel, faz uma escolha de sair do seu país e buscar refúgio num país estrangeiro, vizinho, antigo inimigo do povo de Israel, para não morrer de fome. Diz o versículo 1 que nos dias que julgavam os juízes, e nos dias que julgavam os juízes, nós estamos falando do ano 1200 até o ano 1020 antes de Cristo. Esta história que acabamos de ler, ela acontece há mais de 1000 anos antes da chegada do Senhor Jesus a este mundo. E, no entanto, irmãos, é uma história atualíssima. É uma história que reflete os nossos dramas também. Porque eu e você somos pessoas tão simples quanto Ruth, quanto Noemi, quanto Boaz, que vai ser mostrado mais à frente neste livro, e somos igualmente desafiados a confiar no Senhor e a consagrarmos o nosso lar a Ele. Esse texto diz que nos dias dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Preste atenção nisso. Esta história que lemos acontece não numa época fácil, mas numa época difícil. Não numa época em que o povo está se voltando para Deus, mas numa época de idolatria, de apostasia, de gente que não acredita mais em Deus,
uma época sombria na história do povo de Israel. Se a gente se lembrar, o povo de Israel sai do Egito, e aquele povo que sai do Egito morre no deserto. Deus levanta uma segunda geração no deserto, que com Josué entra na terra prometida, vê as muralhas de Jericó caírem, vem o Senhor vencer as batalhas por eles. Essa geração, junto com Josué, junto com Caleb, morre. E a terceira geração, que nasce na terra do Egito, diz o primeiro capítulo do livro dos Juízes, já é um povo que não conhece mais a Deus, já é um povo que se perdeu, já é um povo que esqueceu do êxodo, do Senhor que os libertou. E o Senhor diz o seguinte: é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar a provar vocês, a parar de lutar as batalhas de vocês. E o que acontece, irmãos? Por causa do caos espiritual, por causa dessa maneira de viver do povo de Deus, o povo de Israel, na terra prometida, começa a receber visitas hostis das outras nações. O reino começa a ser invadido e Deus começa a levantar juízes. O povo começa a orar. E o livro de Juízes, que antecede o livro de Ruth, diz que todas as vezes que o povo mergulhava na idolatria, o Senhor enviava inimigos para punir o seu povo. Todas as vezes que o povo clamava ao Senhor por misericórdia, Deus levantava um juiz, um líder militar, como Gideão, como Sansão, como Débora e Baraque, para dar alívio e amenizar a situação do seu povo. E isso acontece durante anos, até que o povo de Israel mergulha numa guerra civil. É uma época sangrenta, sombria, não existe rei. E essa noção de rei é muito importante para o que o Senhor vai fazer com a história de Ruth e Noemi. Não há rei sobre a terra. Não há alguém que lidere o povo e seja exemplo, não só na política, não só na justiça social, mas principalmente em espiritualidade, em se voltar ao Senhor para adoração verdadeira. E é uma época de fome também. As pessoas estão passando fome em Israel. A lavoura não está dando tanto alimento quanto poderia dar. Talvez por juízo de Deus, o texto não diz, mas não há alimento suficiente para todo mundo. Mas é uma fome que faz um homem da tribo de Belém, da tribo de Judá, que morava em Belém de Judá, levar a sua família para a terra vizinha de Moabe. Curiosamente, a palavra Belém significa a casa do pão. E na casa do pão, falta pão. E na casa do pão, aqueles que tinham antes um solo fértil, que dava tudo de alimento, têm que sair da casa do pão para buscar refúgio e alimento em outro território. Imagina se fosse com você e com a sua família. Imagina se você vivesse num país, por exemplo, em que a injustiça fosse grande, sabe? Em que faltasse dinheiro, em que muitas pessoas não conseguissem se alimentar. Imagine que a sua família está vivendo nesse contexto, onde muita gente se esqueceu de Deus. Você conhece algum país assim? Existe um país assim, né? Que a gente talvez viva nele hoje. Não sei qual é a sua percepção, mas esta decisão é tomada por esta família. O senhor Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi, junto com os seus filhos Malom e Quilion, tomam a decisão: vamos sair de Belém. Elimeleque, cujo nome significa o meu Senhor, o meu Deus é rei. É um homem que decide sair da terra desse rei.
Onde é que está o rei desse povo? Por que há tanta opressão na terra? Onde está Deus nisso? Talvez fosse a questão do coração deles. Não tem como se sustentar e chegam na terra de Moabe, como diz o versículo de número 2, e seus filhos casam com moabitas. Elimeleque morre, seus filhos casam Malom com Ruth, Quilion se casa com Orfa, passam-se quase 10 anos e esses dois casais não têm filhos. E o texto intencionalmente bota esta visão: passa-se 10 anos, esses casais não têm filhos. E o pior acontece: Malom morre e Quilion morre. E o cenário agora é outro. Cerca de 10 anos depois, nós temos uma família com 3 mulheres, uma sogra com 2 noras, e Noemi aparece em cena como uma mulher que não tem marido, que não tem mais os seus filhos e não tem nem netos para alegrar a sua velhice. Para qualquer um de nós, isso seria motivo de uma grande tristeza. Qualquer pessoa perder o seu cônjuge, perder depois os seus filhos e saber que está velho ou está velha o suficiente e não tem nem netos nos dias de hoje, já é um motivo de grande tristeza. Só que 1000 anos antes de Cristo, meus irmãos, isso não é apenas motivo de tristeza, isso é motivo de desespero. Noemi se vê como alguém que vai morrer de fome, não tem marido, não tem sustento, a sua linhagem foi ameaçada de não mais existir. Isso, para a cultura da época, é uma notícia terrível, é visto como a própria maldição de Deus. O destino de Noemi é cruel. Ela é uma idosa, e ponha-se você no lugar dela, uma idosa, pobre, sem marido, não tem a casa dos pais para voltar. Se fosse uma viúva jovem, como Ruth, como Orfa, essa possibilidade até se figura, mas não é o caso dela. Perdeu seus filhos, não tem netos para alegrar sua velhice, mas é uma estrangeira, não vive no meio do seu povo, não tem meios de se sustentar, de tal forma que somente o Senhor pode ser a solução para esta família. E o texto já nos mostra a gravidade da situação. Nos versos 6 a 15 nós lemos que Noemi então toma uma decisão: não há mais nada a fazer aqui em Moabe, vamos voltar para Judá, vamos voltar para Belém. Quem sabe as pessoas nos recebam, quem sabe aqueles amigos que deixamos para trás nos acolham, quem sabe haja alguma esperança. Mas ela se lembra de uma coisa: eu tenho 2 noras que não são israelitas, eu tenho 2 noras que são moabitas, e elas têm família aqui ainda. E Noemi, pensando nelas e pensando no cuidado delas, no bem-estar delas, diz para elas o que lemos nesse texto: minhas filhas, voltem para as casas das suas mães, não se aventurem comigo voltando para Israel. Vocês têm família aqui, vocês têm possibilidade de sobreviver aqui, vão, sejam felizes, casem-se de novo. Verso 9 diz assim: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido. E o texto diz que elas choram, porque a relação familiar delas é forte com a sua sogra. Elas amam a sua sogra como se a sogra fosse sua mãe. Igualzinho acontece com a gente, né, irmãos? Amém, irmãos? A sua sogra você ama igual foi sua mãe, né? Amém, amém, irmã? Louvado seja Deus. Só que Noemi insiste com elas e começa a argumentar com as duas, dizendo: olha, minhas filhas, eu estou velha, eu não tenho mais condição de gerar filhos para que vocês casem com eles.
Eu insisto que vocês saiam da minha presença, ainda mais quando eu entendo que o Senhor descarregou contra mim a sua mão. E aí, Orfa ouve a sua sogra, decide voltar para a sua família, mas Ruth toma uma decisão que vai ser a decisão mais importante, que vai guiar não só a sua vida, não só a existência da sua família, mas vai afetar toda a história do povo de Israel, que vai representar a salvação do Senhor para todo o seu povo. Diz o versículo de número 15, versículo de número 14, parte final, que Orfa dá um beijo na sua sogra, se despede dela, mas Ruth se apega. Olha como é que o texto bota: Ruth se apegou à sua sogra. E apegar-se é uma ideia, irmãos, de colar, de grudar alguma coisa. Ruth se apegou à sua sogra com um espírito, com uma intenção de filha. Ela não quer acabar com essa família. E o texto diz no verso 16: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Tem mais: teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, eu quero ser sepultada. Nós não vemos isso, irmãos, nem no nosso tempo, e dificilmente vemos nos dias mais antigos. Uma nora que trata a sua sogra com uma atitude extraordinária, que toma a decisão, não a decisão mais fácil, mas a decisão mais difícil. Alguém que renuncia o conforto do lar dos seus pais na terra de Moabe, por causa do amor à sua família, por causa do laço, do vínculo que tem com a sua sogra, para se apegar a ela e sair da sua terra, ir para uma terra desconhecida, uma terra onde ela será recebida não com bons olhos, porque os moabitas eram antigos inimigos de Israel, e ela fala isso para sua sogra: eu prefiro ser uma viúva, morando com outra viúva, a deixar que a minha família se perca. Não se trata apenas de acompanhar a Noemi, mas Ruth quer habitar com ela, quer conviver com ela, quer ter a cidadania da sogra, e o mais importante, quer adorar o Deus da sua sogra. O seu Deus não vai ser o Deus dos moabitas, não. O meu Deus vai ser o seu Deus, o Senhor de Israel. Esse texto termina no capítulo 1, versos 19 a 22, dizendo então que Noemi não insta mais que ela deixe, não insiste para que ela abandone mais, e as duas vão juntas e chegam de volta a Belém. São recebidas pelas pessoas com grande alvoroço. Será que essa mesma é Noemi, que era daqui mesmo, voltou 10 anos depois, tão diferente? Talvez fosse o sentimento deles. E Noemi tem uma reação emocional, irmãos, à abordagem das pessoas, uma reação marcada por profunda depressão e tristeza. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque quando eu saí daqui em busca de alimento, de sobrevivência, eu era uma pessoa ditosa, era uma pessoa feliz, eu tinha marido, eu tinha 2 filhos, tudo me ia bem. No entanto, hoje eu estou amargurada, e ela atribui a Deus, e ela acusa a Deus, e não as circunstâncias, mas o Senhor pesou a sua mão, o Todo-Poderoso me fez voltar pobre, de mãos vazias, sem marido, sem filhos e sem esperanças. Essa é a sogra que a Ruth não quer deixar.
Essa é a pessoa que precisa do amparo da sua nora. E o verso 22 nos diz que elas retornam da terra de Moabe e chegam em Belém no princípio da cega, da colheita da cevada, um dos principais produtos que se cultivava na terra de Belém. Ou seja, Deus já estava trabalhando nos detalhes para restaurar aquela família. Deus provê de alimentos o seu povo, e o que era para ser uma volta prazerosa delas, elas chegam em Belém com espírito de tristeza. E no entanto, o plano de Deus na vida delas já começa a agir. Esse é o livro de Ruth, meus irmãos, um livro que trata do plano de Deus de cuidar de uma família numa época de crise, de fome, de idolatria, quando não há rei em Israel, cada um faz o que bem entende, e esse cuidado de Deus, como nós vamos chegar até o final desse mês, vai mostrar como Deus preserva não só a vida de duas viúvas, mas de toda uma família e de toda a genealogia que vai culminar no rei Davi. A pergunta que você faz agora, nesse momento, é o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Não é? O que essa palavra tem a ver com a nossa família? O que isso tem a ver com a nossa fé? Como é que isso se aplica a nós, irmãos? Esse texto nos ensina uma mensagem de que nós não podemos e não devemos nunca abandonar a nossa família. Tanto quando Ruth se apegou à sua sogra, nós precisamos lutar pela nossa família, enfrentar o que for preciso, não com força bruta, não com palavras duras, mas com fé nesse Deus, que às vezes parece que escreve certo em linhas tortas, mas é um Deus que sempre escreve certo em linhas retas e corrige a nossa visão torta sobre a nossa vida. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas razões por que nós não podemos nunca abandonar as nossas famílias. Primeira razão, irmãos, nós não podemos abandonar a nossa família, porque as coisas não são o que parecem, porque nem tudo é como parece, porque a crise que você viva na sua vida, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, na relação com a sua sogra, com os parentes do seu esposo, da sua esposa, não são tão graves quanto você imagina, se você colocar na perspectiva do Deus Todo-Poderoso, está acima de todas as coisas. Essa família vive uma crise, vive no meio de um tempo difícil no seu país, vive o drama da fome e vive o drama da perda, do luto. E aquilo representa a morte de uma linhagem e a pobreza, a miséria para aquelas viúvas. Uma família que perde os seus homens há mais de 1000 anos antes de Cristo, é uma família fadada ao fracasso. Qualquer pessoa que observasse Ruth e Noemi chegando em Belém tiraria essa conclusão muito facilmente. Elas foram amaldiçoadas. Alguma coisa elas fizeram de errado. É o pensamento que todo mundo tem quando a crise se instaura e chega. A proposta de Noemi para suas noras, delas se separarem, é justa e legítima. Vão, minhas filhas, sobrevivam, casem-se de novo, pensem no que é melhor para a vida de vocês. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que as coisas não são sempre o que parecem. Por mais que as crises em que o nosso lar também, que o nosso casamento passa, que a nossa relação com os nossos filhos enfrentem, todas as nossas crises são administradas pela mão providente do Deus que nós temos. Contanto que você creia nele
contanto você se curve a Ele, contanto você se dobre diante dos seus maravilhosos propósitos. Crise na nossa família, irmãos, não é ausência de cuidado de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Dificuldades na nossa casa, dificuldades de diálogo, dificuldades de entendimento, de tomar decisões, não significa o abandono de Deus, que sempre está trabalhando para que a nossa família seja preservada, que sempre está agindo sem a gente perceber, que sempre está trabalhando na madrugada quando você dorme. Esse Deus não dorme, esse Deus não dormita, Ele é o guarda da nossa casa. E no meio das crises, irmãos, e seja qual for a ameaça à existência do nosso lar, nós precisamos perceber quem é a coluna que sustenta a nossa casa. É o Senhor Jesus. E não há lar possível. E você precisa prestar atenção nisso. Não existe lar possível, casamento possível, família possível, sem que Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja aquele em que você e a sua casa se escoram, seja o pilar da sua casa. As coisas não são sempre como parecem ser. Ruth e Noemi vivem uma circunstância que ameaça a sua vida, mas a palavra de Deus nos mostra um propósito maior do Senhor em usar tudo isso para a preservação da vida delas. Por isso eu e você não podemos abandonar a nossa família, não podemos ceder às crises que o nosso lar passa, mas o Senhor nos chama a perseverança, a esperar nele e ver com o tempo as grandes bênçãos que o Senhor faz na nossa casa. Não podemos abandonar a nossa família, irmãos, também porque essa é a vontade do Senhor. Deus nos criou para que as nossas casas, e Ele tem um propósito com isso, para que as nossas casas sejam ambiente de louvor e adoração, ambiente onde todo o nosso lar se curva à sua presença. E nós vemos isso na extraordinária atitude que Ruth tem com a sua sogra. Qualquer mulher naquelas circunstâncias poderia se voltar muito facilmente para o seu lar, mas a atitude dela diante da sua sogra é o ponto alto desse texto, é o que sobressai nesse texto. No coração de Ruth, ela diz para ela mesma: não é vontade do Senhor que eu permita que essa família acabe. Não é plano de Deus que eu largue de mão a minha sogra, especialmente nesse estado depressivo, desesperado que ela se encontra. Ruth, meus irmãos, se renuncia em prol da sua sogra. Toma uma decisão que talvez eu e você não tomaríamos. Se aventurar numa terra estrangeira como amor pela sua sogra. E assim ela corresponde aos propósitos soberanos de Deus. Ela é para nós um modelo de fé, um modelo de renúncia, alguém que se sacrifica para se apegar a uma sogra idosa e que está andando por todo lado com palavras amarguradas. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, não tem neto para consolar sua velhice, a lista só vai aumentando, e talvez não tenha nem esperança de sustentação para a sua vida. Meus irmãos, a gente vive num tempo que, por menos do que isso, muitos casais estão se divorciando. Nós vivemos num tempo em que qualquer falta de paciência já é motivo para o casamento acabar, não é mesmo? Que qualquer briga, que qualquer desentendimento,
a relação não passa de 1 ano e o divórcio acontece. Nós vemos aqui não uma esposa que decide ir com seu marido, mas uma nora que se apega à sua sogra, que diz assim: eu não vou casar de novo não, eu não vou voltar para a casa dos meus pais não, eu não quero saber de conforto não, eu quero ir aonde você for, Noemi, eu quero pousar onde você pousar, eu quero habitar onde você habitar, e eu quero adorar o mesmo Deus que você. Sabe, meus irmãos, hoje em dia, por menos do que isso, os casais estão se divorciando, muitos pais estão largando de mão a criação dos seus filhos, porque não tem mais paciência, não tem mais cabeça, não tem mais tempo. Por menos do que isso, os filhos estão desprezando a instrução dos seus pais, e por menos do que isso, nós vemos desentendimentos os mais variados entre nora, entre sogra, entre genro, entre cunhado, por coisinhas tão banais, tão pequenininhas, tão fúteis, coisas que acontecem em casa, que com um pouquinho de paciência, um pouquinho de amor, com um pouquinho de palavra sábia e controle emocional e espiritualidade, seriam facilmente resolvidas, sabe? Nesse texto, Ruth renuncia a tudo em prol da sua sogra, e faz isso por amor à sua família. Para ela, sogra é família, né? Para ela não tem essa coisa de sogra é parente, para ela a sogra dela é mãe, é família. E ela diz: o seu Deus é o meu Deus, e a minha decisão não é o conforto da terra de Moabe, a minha decisão é servir ao Deus de Israel, esse mesmo Deus que tem planos e propósitos, esse mesmo Deus, irmãos, que enviou o seu filho 1000 anos depois de Ruth para morrer numa cruz e resgatar toda a nossa casa e fazer com que eu e você estejamos aos seus pés e submissos ao seu propósito. Por isso eu e você não podemos abandonar a nossa família, porque essa é a vontade de Deus. Nós não devemos abandonar a nossa família, também porque a restauração de Deus é sempre maior do que os problemas e dilemas que nós vivemos. Vamos pensar no que nós lemos aqui? O capítulo 1 termina com a cena triste. Os versos 19 a 21, elas voltam para Belém, cabisbaixas, tristes, Noemi com palavras tristes: não me chamem de Noemi, meu nome é Mara agora, porque eu não sou nada além de amargura. Ela está depressiva e atribui ao Senhor as consequências da sua realidade. Só que brilhantemente, o verso 22 aqui do texto fecha com a promessa de Deus. Os campos estão produzindo, elas chegam no tempo da cega da cevada. O Senhor está agindo para a preservação da vida do seu povo e para a vida delas. O Senhor está abençoando o seu povo. Esse é um contraste com o primeiro versículo desse capítulo. O primeiro versículo fala de fome e de saída para Moabe, mas o verso 22 fala de retorno a Belém e de campos produzindo, a providência restauradora do Senhor que vai atingir essa família. Nós não podemos abandonar a nossa família, meus irmãos, porque o Senhor sempre a restaura, contanto que você se curva aos seus propósitos. O Senhor sempre tem restauração para qualquer que seja a situação na sua casa, mesmo que o nosso pecado dificulte o nosso olhar para Deus, mesmo que nós sejamos como Noemi aqui, que por um momento
ficamos até impedidos de contemplar os grandes feitos do Senhor, ou de olhar para a sua maravilhosa graça, ou nós percamos a capacidade até, irmãos, de chorar a dor de um luto. A palavra de Deus aqui ensina que o Senhor nunca muda os seus planos, que sempre foi interesse do Senhor restaurar essa família. O mesmo Deus que levou Elimeleque, que levou Amalom e levou aquilo, é o mesmo Deus que está fazendo a colheita brotar e que vai restaurar a vida dessa família num plano eterno e maravilhoso de redenção para a história do seu povo. Para nós, irmãos, é o mesmo Deus que repara relacionamentos, que aquece as nossas relações esfriadas, que faz o nosso casamento ser renovado. Você não precisa renovar os seus votos com o seu marido, com a sua esposa. O Senhor faz isso no seu coração, a sua relação com os seus filhos, e tudo que você vive de drama dentro da sua casa, como esta família viveu. O Senhor diz para mim e para você, que se eu e você nos curvarmos ao Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, nós encontramos não apenas salvação da nossa vida, nós encontramos resgate e restauração de tudo quanto foi partido, machucado, quebrado, despedaçado, amargurado dentro da nossa casa. Essa promessa que Deus nos deixa clara. Por isso eu e você não devíamos nem pensar em abandonar o nosso lar, quando o Senhor tem providência restauradora para as nossas vidas. Eu aplico você esse texto, meu irmão, e dizendo que o Senhor nos chama nesta manhã a pensar na nossa casa, a pensar que as coisas não são o que parece. Deus não nos abandonou, a mostrar a você a vontade de Deus, a dizer que o Senhor nos restaura em Jesus Cristo. Mas Deus nos chama nesta manhã também a nós aquietarmos os nossos corações, porque quem cuida do nosso lar, irmãos, é Deus. Nós temos que honrar ao Senhor na nossa casa, é bem verdade. Nós temos que vigiar para que não entremos em caminhos que não correspondem ao do Senhor, mas devemos descansar o nosso coração e saber que o Senhor está no comando, no controle do nosso lar. Deus nos chama também a, como Ruth, nós renunciarmos a tudo o que ameaça a nossa família. Há muitas ameaças rondando ao nosso lado, e Deus nos chama a renunciarmos, sejam brigas, sejam desentendimentos, sejam simples pensamentos, sejam egoísmos do nosso coração. A vontade de Deus é que sejamos fiéis a Ele também em nossas casas, e Deus nos chama nesta manhã a compreendermos mais o seu agir, a não olharmos só para o nosso umbigo, a não termos uma visão limitada, mas termos uma visão que contempla os propósitos do Senhor, que sempre faz todas as coisas para o nosso bem. Tudo no Senhor é restaurado, seja o casamento, seja filhos, seja sogras e noras, seja genros e cunhados. Quando compreendemos o que Deus faz, nós encontramos sabedoria, irmãos, para cuidar da nossa casa. Sejamos pessoas sábias, não pessoas que não olham nada, não observam nada, mas sejamos sábios, remindo todas as coisas, discernindo todas as coisas, a palavra desse Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.